Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje temos um tema muito interessante para falar de marcas dos 30 melhores ou maiores clubes aqui no Brasil, com o Pedro Daniel. Mas se você quiser participar, embaixo na telinha, no Participe, clique, pergunte, faça seu comentário que nós responderemos. Antes, vamos para a agenda econômica da semana. O índice Ibovespa fechou na sexta-feira com 53.157 pontos. Na semana, uma queda de 2,71%. Hoje, o dólar abriu, com o fechamento na sexta-feira, a R$ 2,1954, ainda continua numa fase bem comportada o nosso dólar. Teremos essa semana a divulgação aqui no Brasil de dados da produção industrial do mês de maio. O setor industrial continua bastante enfraquecido, este ano em particular, e maio não deverá ser diferente. Somado às maiores taxas de juros, à confiança dos consumidores, o crédito fraco e mais as restrições no fornecimento de energia, além do provável efeito negativo das atividades decorrentes do campeonato de futebol, campeonato mundial, o segundo trimestre deverá ser negativo para a indústria. Também será divulgado nesta semana o resultado fiscal do setor público consolidado, isso é, incluindo também estados, municípios e as estatais, referente ao mês de maio. A expectativa é novamente um resultado negativo. Os gastos continuam muito acima da arrecadação, em especial nas despesas de custeio. Nos Estados Unidos, sairão dados do mercado de trabalho do mês de junho. Espera-se a criação de 200 mil novas vagas, 200 mil novos postos de trabalho. O cenário econômico nos Estados Unidos, nesse segundo trimestre, estão mais positivos. Na Europa, a atenção será com a reunião do Banco Central Europeu. A liquidez no mercado não tem aumentado como esperado. No entanto, novas medidas de estímulo não deverão acontecer neste momento, pelo menos. Acabou de sair a pesquisa Focus e os dados não se alteraram muito em relação à semana passada. Inflação 2014 é a mesma expectativa para esse ano, 6,46%. 2015, 6,10%, não alterou da semana passada. PIB, esse alterou sim. Previsão anterior, 1,16% de crescimento, agora 1,10%. Realmente a gente está consolidando para esse ano de 2014 um novo PIBinho. PIB do ano 2015, 1,60 era a previsão da semana passada, agora 1,50. E já a Selic não alterou tanto o fechamento de 2014 com 11% e 2015 com 12%. Balança comercial, previsão da semana passada, positiva 2 bilhões, agora 2 bilhões 01 para 2014. 2015, 10 bilhões, positiva. E agora, nova previsão, 9,90, 9 bilhões e 900 milhões, 2015. Investimentos estrangeiros não sofreu alteração na previsão, 60 bilhões. Já os investimentos para 2015, semana passada 55 bilhões e 400 milhões, agora 55 bilhões e 600 milhões. Dólar, tanto o fechamento de 2014 como 2015, não sofreu alteração na pesquisa Focus. 2014 fechando esse ano a R$ 2,40 e 2015 R$ 2,50. Os quadros, eu pediria para a técnica colocar os quadros no ar. Esse é um quadro que fala da criação de vagas de emprego, carteira assinada. Desde 92 é o pior mês, o mês de maio, com a criação de 58.800 postos novos de trabalho. Vocês podem ver aí nesse quadro,
na sequência desde 2003. Esse maio é o pior desde 2003, mas buscando na sequência anterior ainda, desde 1992, não temos essa marca tão baixa de criação de empregos em 58.800 novos postos. O outro quadro, o governo tem comentado bastante do pessimismo dos economistas, mas esses dados todos são do Banco Central, da semana passada, e realmente a previsão do Banco Central é uma previsão de crescimento que está baixa, 1,30% a previsão do Banco Central, e também a inflação continua alta, apesar dos aumentos recentes na Selic. À direita aí vocês veem por segmento de indústria, que no caso da indústria o crescimento, a previsão do Banco Central para 2014 é que seja negativo em 0,4% e também os investimentos negativo em 2,4% percentual, né, de queda em relação aos investimentos do ano anterior. Muito bem. O chama atenção dessa semana, nós vamos falar sobre a questão das ferrovias no Brasil. O Brasil nunca teve uma malha ferroviária competitiva, mas a iniciativa privada pode diminuir o gargalo. O Brasil transporta hoje por ferrovia algo como 300 bilhões de toneladas. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos têm 225 mil quilômetros de ferrovias e transporta 3,6 trilhões de toneladas. A Rússia tem 87 mil quilômetros e transporta 2 trilhões de toneladas. A China, 64 mil quilômetros de ferrovias, transporta 2,90 ou 2 trilhões e 900 bilhões de toneladas. E o Brasil, com 29 mil quilômetros de ferrovias, transporta 300 milhões de toneladas. Os trens brasileiros também são mais lentos em termos de velocidade. China, 47 km por quilômetro hora, né? Estados Unidos, 39, Brasil, 29. A preferência também por transporte ferroviário e rodoviário é diferente nesses grandes países. Estados Unidos, 42% do transporte é feito no ferroviário, 28% no rodoviário, duto viário 19% e aquaviário 11%, ou aquaviário, melhor dizendo. China, 20% no ferroviário, 31% no rodoviário, 49% no aquaviário. Austrália, 41% no ferroviário, 39% no rodoviário e 20% no aquaviário. Brasil, 22% no ferroviário, 63% no rodoviário, 11% no aquaviário e 4% no dutoviário. Tanto os Estados Unidos quanto a Austrália são ótimos exemplos do que o Brasil deveria fazer. Permitir a entrada de novas operadoras, esse é o nosso desejo e a expectativa em isso acontecendo. Liberar também ou abandonar as vias pouco atraentes e permitindo que aqueles que entrem no mercado possam definir os preços e a concorrência assim deixada que seja a concorrência vigente, com certeza vai melhorar o nosso quadro. Hoje, queridos internautas, estamos com o Pedro Daniel. Ele é gerente da área de esportes da BDO Brasil e consultor do Bom Senso Futebol Clube, um movimento que busca melhores condições no futebol brasileiro. Formado em Economia e Administração de Empresas pela PUC São Paulo, possui especialização com ênfase em Business pela UCSD, Universidade da Califórnia, o campus de San Diego. Com mais de 10 anos de experiência em grandes empresas, Pedro Daniel também é professor universitário na área esportiva e realiza palestra em diversos cursos na área esportiva e mercado financeiro. Pedro, muito bom dia. Bom dia Roberto, bom dia a todos os internautas. Então, o que é essa pesquisa que a BDO faz? Explica um pouquinho para nós.
Não, na verdade, ela foi idealizada há aproximadamente 10 anos, quando a BDO começou a ter uma crescente demanda de serviços com clubes de futebol. Naquele momento, nós tínhamos muita dificuldade em ter acesso a informações de mercado desse segmento. Então, a BDO, com acesso a alguns dados, fez esse serviço para esse segmento de transformar esses dados em informações de mercado. Tá? Então, foi, na verdade, uma dificuldade que acabou criando essa ideia. E qual a metodologia utilizada? Já é o 7º ano, né? Esse é o 7º ano seguido. Tá? A primeira pesquisa foi em 2004, mas de anos seguidos essa é a sétima edição. A metodologia, na verdade, parte de 3 pilares. O primeiro é a torcida, ou seja, a gama de consumidores que um clube de futebol tem. A segunda é receita, ou seja, como ele trabalha e potencializa essa gama de consumidores. E a terceira é mercado, ou seja, onde o clube está inserido, tá? Qual o mercado de fato ele está inserido. Você estava comentando antes de iniciar o programa que eu não sei se a CBF foi olhar como é que é a estrutura do futebol na Rússia. E a conclusão que chegaram é que estruturalmente a Rússia é mais positiva, digamos assim, na estrutura, na administração do que o Brasil. Na verdade hoje a Liga Brasileira é a 7ª liga em termos de receita dos clubes. Mas falando em termos de estrutura, a Rússia de fato tem uma estrutura mais envolvida do que os clubes brasileiros. Tá? Você falou que é a 7ª. Quem é a primeira, a segunda? Espanha? Não. Nós estamos falando de Inglaterra e Alemanha. São as duas primeiras. Espanha, sim. Então está em terceiro ou quarto? A Espanha é a terceira liga com maior faturamento. Uhum. O que acontece é que as duas primeiras, Inglaterra e Alemanha, são unidades de negócios. Não são vinculadas à confederação de futebol. Então a Premier League é uma empresa, tá? E a FA, que é a Confederação Inglesa de Futebol, ela só cuida da seleção, ela não cuida do campeonato local. E a mesma coisa a Bundesliga. Então a Confederação Alemã cuida da seleção alemã e a Bundesliga é uma empresa, uma unidade de negócio que cuida somente do campeonato nacional. E a grande diferença da administração dos clubes no Brasil para esses clubes mais estruturados, digamos assim, podemos dizer que tem uma grande diferença ou várias diferenças? Sim, tem várias diferenças, mas acho que a principal seria termos de gestão, né? Uma capacidade mais de processos, ou seja, qual que é a finalidade de um clube de futebol? É ganhar título, é potencializar o seu consumo, é atrair receita, qual que é o ciclo virtuoso de um clube de futebol? Aqui no Brasil nós estamos mais voltados ao título. A Europa, o título é a consequência de um bom trabalho, então acho que essa é a principal diferença. E quase que toda a estrutura, digamos assim, administrativa, são estruturas de mercado, né, que você estava comentando. Sim. Obviamente que cada país tem uma estrutura um pouco diferente, mas alguns clubes na Inglaterra, principalmente, têm capital na Bolsa de Valores, né, uma empresa de fato. Então, tem um retorno para o acionista que pressiona, tem um CEO que é contratado de mercado, remunerado, que cuida dos processos. Os clubes na França estão passando por esse processo, principalmente pelos investimentos de capital russo, muitas vezes. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são modelos de franquia, ou seja, a Major League é uma unidade de negócios com seus franqueados, então é sempre com retorno ao resultado mesmo, né? Esse é o foco. No Brasil é um pouco diferente. Eu gostaria que esse aqui é a pesquisa do ano passado. Isso, 2013. Mas 2014 já saiu, já foi divulgada. E como é que está esse ranking? Você pode comentar um pouquinho dessa pesquisa? Sim. Na verdade, para 2013, 2014? Sim. 2014 é sempre vinculado aos números de 2013. Tá? Então, os clubes publicaram seus balanços, teoricamente, até dia 30 de abril, como determina a lei. E em cima desses dados, a BDO faz todas as análises de valor de marca e a análise financeira dos clubes. Em termos de valor de marca, nós temos hoje o Corinthians como a marca mais valiosa do país. E em termos de receita total, o São Paulo é o clube que mais arrecadou em 2013. Uhum. O mercado total brasileiro em termos de esporte, futebol, né? Falando de futebol, é quanto? Olha, nós estamos falando de um mercado de aproximadamente 5 bilhões de reais de faturamento direto dos clubes. Sendo que os 20 principais faturam quase 4.
Tá? Então eles pegam quase 80% desse montante. Grande parte da receita é receita de televisão? Sim, a maior fonte de receita dos clubes brasileiros é a cota de televisão. Apesar de ter perdido um pouco a importância em relação aos números de 2012, né, que teve a renovação de contrato de televisão, mas nós estamos falando de 1/3 do faturamento dos clubes vem dos contratos de televisão. Tem uma pergunta de um internauta, o Tiago. Qual é o grande desafio para os clubes de futebol manterem e aumentarem o valor das suas marcas? Na verdade, a lição de casa é parecida em todos os segmentos. Tá? Então, imaginando que uma empresa de qualquer outro segmento que queira potencializar a sua marca, o que ela faz? Ela faz um mapeamento dos seus consumidores. Então, quem são os meus consumidores? Como eu faço para falar a linguagem do meu consumidor, interagir com ele, potencializar o consumo. Então, com um exemplo prático de um clube de futebol, nós tivemos o Corinthians, depois que retornou da segunda divisão, contratou o Ronaldo e começou a, em vez de trazer o Ronaldo, que era um astro internacional, para simplesmente internacionalizar e usar o linguajar do Ronaldo, colocou o Ronaldo inserido no mercado do Corinthians. Então o Ronaldo virou mais um do bando de loucos, né? Como um corintiano gosta de falar. O Ronaldo faz parte, porque o linguajar do Ronaldo foi transformado no consumidor do Corinthians. Então não o contrário, como sempre acontecia. Então esse é um case de sucesso nos clubes de futebol. E tem uma outra pergunta aqui, do Roberto, eu acho que ele é torcedor carioca. Torço para um time carioca e gostaria de saber que ações de torcedor influenciam positivamente para valorizar a marca do clube, do meu clube? Essa é uma boa pergunta. O ponto é o seguinte, como eu usei esse exemplo de sucesso do Corinthians, exatamente a mesma ação que o Corinthians fez, se fosse criada pelo Fluminense, por exemplo, né, para levar para um clube carioca, não teria esse mesmo ganho. Por quê? Porque a gama de consumidores do Fluminense é diferente da do Corinthians. Então, onde está inserido esse consumidor, o que ele consome, o que de fato interage com ele. Então, as ações são mais customizadas. Então, a torcida do Flamengo tem uma característica que é diferente da torcida do Botafogo. Então, não existe uma ação universal dos clubes, mas sim pontuar com seus consumidores. Essa é a lição de casa. E Pedro, o que faz um clube ter mais sucesso do que o outro? Tudo começa, eu vou voltar a comparar com os segmentos, porque tudo começa com uma gestão, né? Então, uma boa gestão não só financeira, mas a gestão de marketing, que é o marketing não ser reativo, mas sim mais proativo nas ações, né? A parte de pessoal, a parte de planejamento estratégico, que muitas vezes falta a alguns clubes de futebol, que é um planejamento mais um médio prazo, né, para outras gestões. Então, a lição de casa para um clube potencializar isso é gestão, como qualquer outro segmento. Pedro, eu preciso pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos a um rápido intervalo e já retornamos. Olá, para você que quer entrar em forma e com saúde, você não pode perder o meu programa aqui na TV Geração Z, o programa Em Forma. Eu espero você toda segunda-feira, das 2 às 3 da tarde. Até lá, saúde! Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você!
Olá, internautas, estamos de volta. Hoje conversando com o Pedro Daniel, ele que é gerente da BDO Brasil, responsável pelo estudo das melhores marcas de clubes no Brasil. Pedro, tem mais uma questão de internauta aqui que chegou. Sou estudante de marketing e gosto muito de esportes. Qual a importância do marketing para os clubes de futebol? É a Viviane que está perguntando. Bom, Viviane, a importância do marketing é fundamental para o desenvolvimento de um clube de futebol. Então, a gente vê os clubes europeus com as ações de marketing, com o relacionamento que eles têm via rede social ou por ações pontuais mesmo. Então, a gente vê o marketing desenvolve desde escolinhas de futebol do Chelsea aqui no Brasil, lojas do Milan, que nós temos aqui no Brasil. O próprio, vou usar um exemplo sul-americano, o Boca Juniors tem uma loja em Nova York com produtos do Boca Juniors, uma coisa que nenhum clube brasileiro ainda tem, né, fora do Brasil. Essa é a importância do marketing, internacionalizar a marca, potencializar o consumo e atrair receita para o clube. No intervalo você estava comentando, né, Pedro? Os clubes ainda, a sua grande maioria, está muito endividado. E essa dívida, sem dúvida, que preocupa, sem dúvida nenhuma, né? E o que a gente tem percebido ao longo dos anos, que de vez em quando vem um perdão, pelo visto não resolve. O que fazer? Que cenário é esse? Eles são deficitários, então? Sim. Os clubes são deficitários e nós estamos falando de um endividamento líquido de mais de 5 bilhões, tá, dos 24 maiores clubes. Tem clube que tem a sua dívida 4 vezes maior do que sua receita total. Então seria um clube que, se não fosse um clube social e uma empresa, estaria tecnicamente falido, né? Seria decretada uma recuperação judicial, no mínimo. O ponto não é o perdão ou a renegociação, a anistia da dívida. O ponto é a contrapartida. Porque não adianta dar perdão ou anistia ou mesmo a renegociação se não tiver uma contrapartida de gestão. Porque o que faz um clube ser endividado ou não é a gestão e não o tamanho do bolo, né, do endividamento. E de fato eles continuam sendo deficitários. O acumulado dos últimos 5 anos, nós estamos falando de mais de 1,5 bi de déficit nos últimos 5 anos. É um número grandioso perto da receita. Então tudo isso parte da gestão dos clubes. De novo volta a esse ponto importante, né? A administração mal executada e mal feita, né? Os clubes, elas têm mais uma questão aqui, que é do Lucas. De que maneira os clubes de futebol que não estão no ranking das 30 marcas mais valorizadas devem fazer para ter sucesso, para conseguir também atingir uma marca de renome? É o Lucas que está perguntando. Não, na verdade a pergunta do Lucas, e por coincidência ou não, as 30 marcas mais valiosas são das 30 maiores torcidas do país. Por quê? Porque a torcida é diferente, aí eu vou diferenciar dos outros segmentos. Uma torcida de futebol é um consumidor fiel. Então um consumidor fiel acaba não consumindo do seu rival. Então vamos imaginar que o Flamengo faça uma ação com o seu camisa 10, um torcedor do Vasco não vai comprar por mais que esteja em promoção, que achou bonita a camisa. Então é um consumidor fiel. Então a torcida diz muito da marca de um clube. Comparando com clubes mais locais, a demanda é mais específica. Ou seja, normalmente são clubes da cidade ou da região que tem que desenvolver alguma coisa mais específica para valorizar sua marca. Que é o que aconteceu especificamente com o São Caetano. O São Caetano teve um boom na parte dentro de campo e que acabou atraindo outras torcidas a consumir alguns produtos do São Caetano. Então ele fez esse caminho para conseguir atrair, mas normalmente são ações mais locais. Pedro, quais as variáveis, tem até uma outra questão aqui de internauta, né? Muito interessante. Quais variáveis mais geram riscos financeiros para os clubes de futebol e com isso desvalorizam as marcas? O maior risco de um clube de futebol hoje, né, o que a gente vê é um investimento em uma estrela. Então nós vimos citei alguns cases de sucesso, mas existem
cases de insucesso. Cases de insucesso que, na verdade, são maiores do que os cases de sucesso. Então, para um clube de futebol, ele tem muita dificuldade no sentido de é um mercado muito sensível. Então, se você contrata uma estrela com um peso muito forte, um investimento alto, e ele quebra o joelho, não vai ter jeito de você explorar essa marca, esse investimento que você fez. Ou ele faz alguma ação fora de campo que denigre a imagem do clube. Ele perde o seu valor de marca. Então, o investimento em atleta é o maior risco. Como todo o maior risco tende a ter também um maior retorno se bem executado, mas esse é o maior risco. Estamos no ano da Copa, estamos no meio da Copa. Infelizmente o Brasil está jogando um futebolzinho, né? Você já tem a previsão de quem vai ganhar? Não, esse não é só mercado. Mas o que os clubes podem tirar de proveito da Copa do Mundo? Pode tirar alguma coisa de proveito? Na verdade já deveriam estar tirando esse proveito. O ponto é que os clubes poderiam ter... Alguns clubes fizeram um trabalho mais voltado a isso, mas internacionalizar a marca. Ou seja, a mídia internacional inteira está aqui voltada para o Brasil. Então, ações pontuais, ações de relacionamento, mesmo com outras seleções ou com as mídias internacionais, poderiam e ainda podem potencializar a sua marca e abrir novos mercados para os clubes. Essa era uma oportunidade, é ainda uma oportunidade interessante para os clubes. Pelo estudo feito pela BDO, quais são as oportunidades ou as ameaças durante o Mundial? As oportunidades são essas. Essa que você comentou. É mais voltada à internacionalização. O risco está muito atrelado a essa oportunidade, ou seja, um trabalho não bem feito nesse ponto acaba diminuindo a gama dos seus consumidores, ou seja, o clube, muitos torcedores que não estão engajados com o clube acabam esquecendo durante esse período do seu clube. Então, isso acaba impactando num ano de Copa do Mundo, acaba impactando negativamente. Então, se o clube não interagir, não continuar com o seu trabalho de relacionamento com o seu consumidor, especificamente na Copa do Mundo, ele tende a ter 40 dias ou quase 2 meses de uma diminuição de receitas muito grande. Tem uma outra pergunta de internauta, do Carlos Ribeiro. Você vê possibilidade de também, no Brasil, ter uma liga de uma administração profissional, como tem nos clubes que você mencionou lá na Europa, e mesmo nas federações, né, que são empresas, aqui no Brasil, no lugar da CBF, por exemplo? O Brasil teve já essa oportunidade, essa é que é a verdade, né? Nós estamos falando 2 vezes nos últimos quase 20 anos, tivemos 2 oportunidades. Então teve a Copa João Avelange, que foi para trazer os outros clubes que na verdade tinham sido rebaixados. Em 87 teve a Copa União, que foi uma das oportunidades de se fazer uma liga paralela à CBF. Se fosse feito em 87, nós estaríamos adiantados em relação à Premier League em 5 anos. A Premier League foi criada em 92. Então, existe a possibilidade, apesar de ser pequena pela estrutura que é do futebol brasileiro. Os clubes, na verdade, são filiados às federações e que necessariamente elegem o seu presidente e assim por diante. Então, a estrutura dificulta um pouco para que isso seja criado, mas existe essa possibilidade. Pedro, no estudo da BDO, quais são os 5 clubes como marca que lideram a pesquisa? Agora em 2014, o Corinthians é o líder, tá, com 1 bi 200, tá, arredondando. O Flamengo é a segunda marca mais valiosa do país, com 1 bi. Tá? O São Paulo é a terceira marca mais valiosa, a quarta é o Palmeiras e o quinto é o Grêmio. Essas são as 5 marcas mais valiosas do país. E na pesquisa, o que é incluído para chegar nesse montante? É a receita? Partindo daqueles 3 pilares, que é torcida, receita e mercado, nós temos, na verdade, 21 variáveis dentre esses 3 pilares. Que aí vai o mapeamento de torcida, de fato, como o clube explora as receitas, então quanto vale a sua camisa, né, para colocar uma marca na sua camisa, quanto que ele vende para o contrato de televisão, para aparecer na televisão, o público em si que ele leva ao estádio, que é o palco de um clube de futebol. Então, dentre essas 21 variáveis, algumas são essas. E o mercado que ele está inserido. De fato, não adianta ele fazer uma grande ação
num mercado que não tem a propensão ao consumo necessária para essa ação. Então, tudo isso está envolvido no valor da marca. O Corinthians tem liderado nessa pesquisa desde 2010. O que os outros clubes podem tirar de lição para também melhorarem suas marcas? Alguns clubes já vêm fazendo alguns trabalhos muito bons. O Internacional, por exemplo, é um clube que tem o maior sócio-torcedor do país. Em quantidade, né? Exato. Então, fidelizado. Tem mais de 100 mil sócios-torcedores. É o maior clube do Brasil nesse quesito. O Cruzeiro foi um clube que cresceu bastante no ano passado, principalmente com a volta do Mineirão. Ele teve a maior média de público no Brasil no ano passado. Tem a maior arrecadação de receita com bilheteria, por exemplo. O Atlético Mineiro investiu num atleta internacional, no Ronaldinho Gaúcho, em 2012, para internacionalizar a marca e potencializar as suas ações comerciais. Também foi uma boa estratégia até agora. E o São Paulo, que faz um trabalho de gestão um pouco mais avançado, no sentido de o São Paulo é superavitário nos últimos 8 anos, o São Paulo é superavitário, ou seja, ele controla os custos e ao mesmo tempo interage com o seu torcedor. Então é o clube que vem crescendo, a sua gama de consumidores é o clube com maior índice de crescimento. Então é a torcida que mais cresce no Brasil hoje é do São Paulo, pelas ações e pelo relacionamento que ele faz. E a consequência também é um sucesso dentro de campo. Então isso tudo, esse é o ciclo virtuoso de um clube de futebol. O Flamengo é outro que tem a maior torcida do Brasil e que, de fato, se fizer um trabalho bem eficiente, tende a ser a marca mais valiosa, se continuar como a maior torcida do Brasil. Essa seria a tendência lógica, né? Mas ainda não foi convertido nisso. Agora, no mundo, os clubes que mais faturam, só para ter como referência, sei lá, um Barcelona, um Real Madrid ou um clube inglês, tem uma referência? Sim. Real Madrid, Barcelona, Bayern e Manchester são os 4 que mais faturam no mundo. Nós estamos falando de mais de 500 milhões de euros. Tá, do Real Madrid milhões de euros, você está falando de 1 bilhão... Arredondando 1 bi e 300. 1 bilhão e 300. Nós estamos falando de um faturamento de 4 vezes mais do que o São Paulo, que foi o maior clube com maior receita. Em 2014, quem mais teve receita foi São Paulo. Mais em 2013. 2013. Isso, mais que o Corinthians. O São Paulo teve quase 350 milhões de receita e o Corinthians teve 316. Quer dizer, isso em reais. Se falar em euros, você está falando de 100 bilhões. Por aí, mais ou menos. Para arredondar, mais ou menos 100 milhões. Você tem participado também de uma outra entidade que visa o futebol ganhar mais transparência, o futebol ganhar melhor administração. Você pode falar um pouquinho dessa entidade? Claro. Na verdade, o Bom Senso foi criado em cima de uma demanda dos próprios atletas. Tá? Então, os atletas mesmo já, entre eles, vinham conversando já há muito tempo sobre a gestão e o futuro do futebol brasileiro. Tá? Então, os atletas mais renomados e mais em fim de carreira acabaram encampando e tomando a linha de frente, até por receio de alguma possível manifestação contrária, dessa gama de atletas. Então, os atletas, 95%, para ter uma ideia de número, 95% dos atletas profissionais ganham até 2 salários mínimos. Dos 600, eu vou dar alguns dados só para ter uma ideia por que foi criado o Bom Senso. Dos 680 clubes que temos no Brasil... Isso desde 4ª divisão? Isso, são tudo clubes, que é atleta profissional. Assim, tudo que é atleta profissional, registrado como atleta profissional. Dos 680 clubes que nós temos no Brasil, quase 580 não tem calendário durante o ano inteiro. Então são clubes criados muitas vezes para atuar num campeonato de 3 meses, 2 meses. Isso acaba não desenvolvendo não só o clube como os profissionais. Então nós estamos falando de um número de desempregados de mais ou menos 12 mil desempregados todo abril, todo mês de abril de todos os anos, que é quando acabam os campeonatos estaduais. Então os clubes são obrigados a se desfazer de seus atletas e de seus profissionais, tá? Não só atletas, mas temos massagistas, treinadores, preparador físico e toda essa assessor de imprensa. E nós estamos falando de mais de 12 mil desempregados todo abril
e que os clubes, os atletas de fato resolveram encampar e pressionar os clubes para que a gestão seja mais profissional. E aí eles me convidaram, na verdade, para auxiliá-los no sentido de conteúdo. Então, como nós mapeamos todos os balanços de clube e sabemos a situação financeira, o Bom Senso acabou me convidando para fazer parte desse movimento. Então, esse é o propósito do movimento, deixar um legado e desenvolver a gestão do futebol. Quer dizer, a grande parte dos atletas no Brasil, a gente tem, por causa da televisão, aqueles 50, 60 que ganham muito. Mas você estava dizendo que 95% dos atletas ganham de 1 a 2 salários mínimos, é isso? Até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. Exato. E fora o problema do desemprego, né? Não, aí, na verdade, todos ficam desempregados, 12 mil ficam desempregados em maio, entre abril e maio, dependendo quando acaba o estadual. Na verdade, assim, entrando nesse mérito, o que nós vemos na televisão, seleção brasileira, ou o Campeonato Brasileiro da Série A mesmo, é o ápice da profissão. E pouquíssimos atletas conseguem chegar nesse, como em qualquer outro segmento. Os bancários, para serem diretores de banco, quantos diretores existem para quantos bancários? Então, todos os segmentos são parecidos e no futebol não é diferente. São pouquíssimos atletas que conseguem uma projeção nacional ou internacional, então quase ninguém. Né? Quantos atletas que... o Bom Senso tem mais de 1000 atletas assinados. Quantos atletas que já são até... trabalham como garçons, eles são obrigados a procurar outras profissões porque, de fato, eles não conseguem se sustentar como profissional. Essa é a grande maioria, essa é a realidade do futebol brasileiro. A pesquisa de 2014 da BDO, pode acessar no site da BDO? Sim, sim. Qual que é o site? www.bdobrasil.com.br. Lá tem os últimos 7 estudos estão lá no site e algumas outras pesquisas voltadas ao mercado de futebol. A área de esportes da BDO desenvolve muitas informações ao mercado. Esse é um dos propósitos da área. Pedro, estamos chegando no final do programa. Você poderia fazer suas considerações, seus comentários finais, por favor? Não, claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Acredito que seja muito importante, é um segmento muito importante no Brasil, não só pela projeção de mídia, mas pelo tamanho do segmento. Nós falamos dos clubes que faturam aproximadamente 5 bilhões, mas é um mercado gigantesco com os fornecedores, com tudo que envolve os terceiros. Sim, são muitos mais bilhões. Nossa. Bons bilhões. E é um mercado ainda em desenvolvimento, ainda não é um mercado profissional. Então, é uma grande oportunidade não só os profissionais de finanças, economia, contabilidade, que é um mercado que está em desenvolvimento. Então, deixo aqui essa mensagem para que no futuro próximo a gente esteja aqui debatendo sobre o sucesso desse mercado aqui no Brasil, não só dentro de campo, mas fora. Pedro Daniel, eu agradeço como ANEFAC, a você, a BDO, por esse momento importante. Nós estamos falando de um segmento econômico importante, como o Pedro bem ressaltou. Lembramos que no dia 18 de julho haverá reunião técnica de normas internacionais e contabilidade. Para se inscrever ou para mais informações, acesse o site da ANEFAC, www.anefac.com.br. Caro internauta, muito obrigado, um abraço e até a próxima semana.